mesma medida, a mesma chamada é feita e é solicitada ao Senhor Jesus Cristo. João capítulo número 6, versículo número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Foi o próprio Pai que abriu a eternidade, rasgou a eternidade com a sua voz e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o nosso Senhor atendeu ao chamado do Pai. Ele foi chamado, assim como Jonas, ele foi chamado. E foi o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, quem fez essa convocação para os dois. A questão aqui está no fato de que quando Jonas olha para Nínive, a capital da Síria, ele vê uma capital ou um povo cruel, um povo que a própria palavra de Deus fala que é de muitas malícias, de muitos males dentro deles. Eles eram maus dentro de si, um povo que não brincava na prática das suas maldades, nas suas práticas profanas dentro das suas fronteiras. Este era o povo, este povo era cruel e pecador. E Jonas, dentro de si, ele começa a fazer questionamentos acerca do chamado de Deus. Ele não olha para as pessoas, ele não olha para onde ele estava indo, ele somente se questiona o porquê Deus está querendo o enviar para o meio de um povo esquisito, ruim e mau como era aquele. De igual forma, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a mesma ótica, o mesmo ponto de vista e visão. O nosso Cristo, o nosso Senhor, ele olha para a terra e vê um povo mau, praticante de pecados inúmeros, um povo mau que ama as malícias, as delícias que o mundo produz e vive no meio delas. Jesus, ele olha para o pó da terra, ele enxerga e vê no meio dos homens profanos, homens que tomam decisões erradas, homens maldizentes, homens que pegam e fazem da sua vida uma vida de caráter duvidoso, que roubam, que matam, que não desejam bem ao seu próximo, homens que buscam viver as suas próprias vidas segundo os deleites deles mesmos, que não olham para o Deus que criou os céus e a terra, que fez os homens, as mulheres, segundo a sua imagem e semelhança, para a glória e louvor do nome dele. Isso foi falado pela manhã. Os homens, a coroa da criação, não foi feita para viver vagando no mundo, foram feitos para glorificar e engrandecer ao nome do Senhor Deus eterno, Criador de tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tem a mesma ótica de visão de Jonas. E é muito interessante olhar para isso e perceber que Jonas, dentro de si, ele toma uma decisão que é uma decisão de fuga. Jonas, dentro de si, ele toma uma decisão como se fosse impossível escapar do Deus eterno que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que acha que pode se distanciar, se afastar, pensando que Deus não consegue alcançar você com o olhar dele. O olhar do Senhor está sobre a terra e ele enxerga todos os homens. Deus não tem preguiça de trabalhar, então Deus está constantemente olhando para os homens. Deus está constantemente olhando para você. Não importa o quão profundo você se esconda, não importa o quanto mais profundo você entre nas profundezas dos mares, não importa o quanto mais longe você vai nos céus, que você avance em todas as galáxias, os olhos do Senhor estarão sobre você. Aleluia! Não adianta fugir, não adianta tomar a decisão falando que você vai se afastar, não adianta tomar a decisão falando que não, esse negócio de pregar não é para mim, esse negócio de viver para Deus não é para mim, eu não vou me envolver com aquele povo, eu não vou me dedicar para aquele povo. Pelo contrário, o Senhor ainda te chamou e te chama e mantém o chamado, porque os olhos dele em você. Você pode colocar fuga na sua vida, fazer igual Jonas, entrar no primeiro barco que aparecer na frente, estou partindo em outra direção, vou para outro rumo, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor que te acompanham, Ele te dá uma oportunidade de arrependimento. Os olhos do Senhor que te acompanham, Ele te dá a oportunidade de arrependimento. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas. O vento bate na embarcação que ele estava, sacode ela de uma forma extraordinária ao ponto das pessoas temerem a morte. Acredite, naquele tempo era normal fazer viagens de barco, e o mestre daquele barco, o capitão daquele barco, sabia o que fazer em tempestades. Mas naquele dia era diferente. O vento assolava o barco, não apenas para o balançar de um lado para o outro, mas para o naufragar, para o afundar. E quando os homens olham para Jonas e falam: de onde você veio? E quem é o seu Deus? O chamado de Jonas é obrigatoriamente revelado aqui. E sempre vai ser assim na minha e na sua vida. Você pode fugir, tentar fugir, mas o chamado vai ser revelado na sua vida. O vento vai balançar, a tempestade vai chegar, mas o chamado vai ser revelado. Você foi chamado, você foi escolhido para uma grande obra. Aleluia. Para resolver a situação, Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 15: levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Olha que situação estranha. Precisaram catar o Jonas e arremessar. Fugir do chamado leva a dores e problemas ao seu redor. Fugir do seu chamado vai te levar a fazer com que as pessoas ao seu redor sofram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não fuja do seu chamado. Não fuja do Cristo que te chamou. Antes olharem para Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando o Pai grita na eternidade: a quem enviarei? Quem há de vir por nós? Jesus mesmo olhando para a ótica que eu falei para vocês, vendo a gente despedaçado em todo o tempo, em toda a eternidade, e mesmo Ele olhando para isso tudo, para a bagaceira, por assim dizer, me perdão pela palavra, destruição total que a gente vive em alguns momentos da nossa vida, mesmo olhando para isso, Jesus falou assim: ó, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Me envia, porque eu estou pronto para encarar esse chamado. Diferente de Jonas, a decisão de Cristo e a posição dele é viver e cumprir a vontade do Pai. Ele olha para o Pai e ele garante ao Pai que ele vai honrar com o chamado, que ele vai viver para aquilo que ele foi chamado. Aleluia. Aleluia. Mas nem mesmo o chamado do nosso mestre foi fácil. Ao contrário do que muita gente pensa, não é fácil viver o seu chamado. Não é fácil. Jesus, ele é levado à pressão máxima no seu chamado, na prensa do Getsemane. A pressão máxima estava naquele lugar. Jesus celebra a última ceia, chama os seus discípulos para mais uma vez irem orar. Aparentemente poderia ser uma oração comum, porque eles iam para lá orar direto. Mas Jesus os chama para a oração, e dessa vez a oração é diferente. Marcos capítulo número 14, versículo número 34, diz assim: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe o que Jesus fez?
joelhos dobrados, ele fez exatamente isso aqui, ó. Ô paizinho, ô paizinho, tenha, se é possível, ele já estava sentindo todas as dores da crucificação, e ele para desse jeito, ele fala: paizinho, é possível me afastar deste cálice? Lucas detalha um pouquinho mais, ele diz assim, ó: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Aleluia. E pôs-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus chegou ao limite, mas ele não abriu mão do chamado. Existem momentos na nossa vida em que nós somos chamados para fazer algo diante do Senhor, e que a nossa vida está diante do Senhor, e que a angústia é muito grande, o desespero da alma é grande, como foi na alma de Jesus. Aí Jesus, ele vai buscar fortalecimento de quem tem fortalecimento. Jesus, ele busca forças de quem tem forças. Na minha e na sua vida não pode ser diferente. Você precisa buscar força de quem tem força. É por isso que o anjo o consolava e o fortalecia. Porque se ele estava angustiado, aleluia, o Pai mandou um consolo ali para ele. Porque dali para frente o negócio ia estreitar, as coisas iam ficar difíceis para ele. Aleluia. O mesmo Deus que chama, ele fortalece. O mesmo Deus que chama, ele fortalece. Aleluia. Aleluia. Ao contrário de Jonas, que saiu em escape em uma direção que não é da vontade de Deus, Jesus de Nazaré, o Senhor da glória, ele encerra o seu período de oração já mais fortalecido, com a sua alma já consciente de que o cálice era necessário beber. Ele diz, João diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: dos que me deste, nenhum perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Ele se entregou de livre e espontânea vontade, ele não foge, ele se entrega. Ele vai em direção àqueles que vêm para prender ele vai de alma pronta, de coração preparado, com a angústia dolorida, mas ele estava pronto para aquilo que deveria acontecer. E quando Jonas foge, Jesus de Nazaré, ele se entrega de livre e espontânea vontade. Enquanto Jonas foge, Jesus, o teu Senhor, enquanto você está fugindo na vida aí, o teu Senhor encarou a maior dificuldade que ele poderia encarar, e é Ele mesmo quem demonstra e deixa claro que era assim difícil. Enquanto você está se escondendo porão de navios da vida, Jesus se entregou por você.
você. Aleluia, Deus. Jonas era obrigado a provar coisas que ele não deveria provar, se ele respeitasse a ordem do Senhor. Ele deveria ter provado a morte pela sua desobediência, mas o Senhor proveu um escape para ele. Você deveria provar a morte pela sua desobediência, mas nessa noite o Senhor Jesus Cristo está provendo um escape para você. No meio da sua angústia, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Das entranhas do peixe disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para que com os seus fervores, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, aleluia. Quando me desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou em ti a minha oração. No teu santo templo, lembra do Senhor no dia da tua angústia, lembra do Senhor no dia do teu desespero. Ele é o teu único socorro. Ele é o teu único socorro. Não perca a oportunidade, não perca seu tempo com nada. Lembra do Senhor no dia da tua angústia. Jesus, por sua vez, é levado para julgamentos injustos. Jesus, por sua vez, é levado para julgamentos injustos. Ele é totalmente dilacerado pelos açoites romanos. Ele é totalmente dilacerado pelos açoites romanos. É levado a uma crucificação extremamente cruel. A crucificação de Cristo ela foi cruel. Ele foi conduzido a essas dores. O sangue dele verteu naquele lugar. O sangue dele foi derramado. Há mais de 2000 anos nós lembramos da morte dele, nós fazemos em memória dele. A história da igreja poderia ter parado naquele momento. Jesus crucificado, Tetelestai. A ti, Pai, entrega o meu espírito, morreu o homem. Está escrito, ele morreu, o corpo morreu. A história da minha e da sua vida poderia ter parado ali. Mas na eternidade começa algo extraordinário. Ao contrário de Jonas, tu tem que clamar desesperadamente pelo seu arrependimento. Jesus de Nazaré, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Jesus está chegando no santuário santo. Jesus está chegando no tabernáculo eterno, o tabernáculo que Moisés viu e fez uma cópia na terra. Jesus está chegando na direção. Os anjos do tabernáculo começam a olhar. Quem que é esse aí, ó? Quem que é esse que as vestes estão salpicadas? Quem que é esse aí que as vestes estão salpicadas? Ele se autodeclara: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos nenhum comigo lavará sem pegar. Eu os pisei na minha ira, e os
esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpitou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus inimigos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, ele estava sozinho no Calvário. As miríades do maligno cercavam ele, e ele vencendo sozinho, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus inimigos é chegado. E olhei e não havia ninguém que me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse, não tinha ninguém com ele estava sozinho na cruz. Por isso o meu braço me trouxe, o braço poderoso dele o levou à salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos da minha ira, e o esmaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Ele sobe aos céus e ele mostra: ó, eu venci. Sabe por que ele sobe aos céus como vencedor e como aquele que esmaga tudo? Porque ele desceu nas profundezas. Efésios capítulo 8, versículo 10, não vou ler por causa do tempo, mas ele desce nas profundezas do Hades. Ele chega para os heróis da fé e começa a falar assim: olha, vocês estão aqui por minha causa, vocês sustentaram a fé de vocês, está aqui os cravos em minhas mãos. Olha, Abraão, meu amigo, eu era o portador da sua promessa. Ele olha para Moisés e ele diz assim: ó, eu era a rocha ferida, a coluna de fogo e a nuvem, eu era a arca da aliança e o tabernáculo. Aleluia. Ele olha para Sansão e fala assim: Sansão, eu era a sua força. Ele olha para Jó, o mais paciente de todos, ele diz assim: ei, Jó, eu sou o seu redentor. Ei, Jó, eu sou o seu redentor. Aleluia. O inferno e a morte tentaram dominar ele, tentaram deter ele naquele lugar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz: e o que vivo, eu fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Quer ver o que aconteceu? Ele sobe no tabernáculo, se apresenta: a partir de agora eu sou o sacerdote da purificação, meu sangue purifica todas as coisas eternas. Ele desce nas profundezas ele fala aos santos, aos heróis da fé, ele ministra aos heróis da fé. Aí ele faz uma coisa extraordinária e fala: agora vocês vêm comigo, no Hades vocês não ficam mais. Mas como assim, Senhor? Aqui é o lugar dos homens, nós somos pecadores, nós devemos ficar aqui. Ele fala: não mais, acabei de descer os cordões do inferno, tomei a chave do inferno e da morte agora é minha, é tudo meu, está sob meu domínio, o meu controle, vocês vêm todos comigo. E eles sobem aos céus, eles são levados para um lugar chamado de paraíso. Aleluia. A base da minha fé e da sua fé. Aleluia. O porquê nós estamos aqui nesta noite ceando? Porque esse mesmo Cristo, Mateus capítulo 28, versículo número 1, as mulheres vão cedo ao sepulcro para tentar fazer alguma coisa com o corpo, para que era a tradição da época, perfumar o corpo. Mas quando elas chegam e dão de frente para a pedra está removida. Aleluia. A cena é mais ou menos assim. Antes da pedra remover, Jesus de Nazaré, ele sobe, toma o seu corpo, o transforma em um corpo ressurreto. Ele passa pela pedra lacrada, fechada,
ele passa pela pedra e vai adiante no caminho. O anjo do Senhor desce para que haja testemunho e sinal. Ele se assenta na pedra, as mulheres estão chegando, mas cadê o meu Senhor? O anjo fala: mulheres, a quem busca entre os mortos, ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Fica de pé, por favor, fica de pé.